Primeira, na América Latina, por força dessa constituição histórica e por força de uma configuração de classe muito particular, os capitalistas, não podendo contribuir para a formação dos preços mundiais das mercadorias, porque isso é monopolizado, está sob controle das multinacionais, dos grandes capitalistas, com apoio dos estados metropolitanos, os capitalistas só podiam seguir nesse jogo mundial se pudessem, aqui dentro, ter uma saída para o problema. E eles encontraram a saída para o problema. Eles podem contar com um grau de exploração da força de trabalho que está à sua disposição. E aqui criaram um mecanismo que nós chamamos, que Rui Mauro Marini chamou de um processo, uma relação capital-trabalho marcada pela superexploração da força de trabalho. O que caracteriza, o que torna específico o desenvolvimento capitalista na periferia latino-americana e que mantém essa abissal desigualdade social e de renda, como dizem os liberais, é o fato de que aqui o desenvolvimento capitalista está baseado num aumento naquilo que alguns pensadores aqui no Brasil constataram, identificaram assim, sem precisão conceitual, um aumento, uma tendência a aumentar o grau de exploração da força de trabalho. E que o Rui Mauro Marini já diz, aqui não tem conversa. Aqui o que vigora é a superexploração da força de trabalho. Não tem para ninguém. O desenvolvimento capitalista aqui não tem para Lulinha, não tem para Dilminha, não tem para Fernando Henrique, não tem para Écio, não tem para ninguém. A conversa é, não importa o tipo de governo que tem aí nesta república, porque invariavelmente há uma lei de bronze aqui que não muda. Os salários não podem reproduzir a força de trabalho em termos normais. Quer dizer, o salário mínimo necessário, aquele marcado pelo Diese, que deve estar em 3.400 e alguma coisa, o último cálculo do Diese, esse salário jamais poderá ser, sob as condições do capitalismo periférico, dependente latino-americano, alcançado pela classe trabalhadora. Aqui o que vai vigorar é a superexploração. Quer dizer o quê? Que mais de 80% da população economicamente ativa, lembra quando eu falei aqui do plano real, do ajuste fiscal da Dilma na segunda aula, etc., necessariamente ganham menos que 3 salários mínimos, que no cálculo de hoje vai dar R$ 2.400. R$ 2.500. Esses 2.500 não alcançam. Por que isso aparece assim? Porque o desenvolvimento capitalista aqui tem uma regra de ouro, está baseado na superexploração da força de trabalho. Esse é o ponto essencial. Por isso que, nessas condições, nunca haverá aqui um mercado interno de massas, quer dizer, poder de compra que os trabalhadores possam sustentar durante um largo período, com crescimento econômico, aumento da acumulação de capital e aumento da produtividade do trabalho, um consumo daquele que a gente pode ver nos Estados Unidos, que a gente pode ver na Europa. Aqui é impossível. Para a grande massa, é possível para setores da classe média e para a burguesia, que aí consome de maneira abundante. A classe média baixa brasileira e, sobretudo, as classes populares, essas participam do consumo de maneira muito limitada, sempre, sempre. Daí que foi, digo claro, uma gigantesca ilusão supor que um governo como o do Lula poderia, sem romper com o sistema, assegurar para as maiorias um padrão de consumo semelhante àquele que nós podemos ver nos Estados Unidos com as devidas distâncias, ou na Europa. Não pode. Pode até existir durante 2 anos, durante 3 anos, mas não pode, não tem como se sustentar. Porque a lei aqui, a lei básica do funcionamento do sistema, é que ele está ordenada por uma superexploração da força de trabalho.
Toda a resistência que vocês, sindicatos, encontram, que vocês, advogados, assessoram, a resistência dos capitalistas da negociação, nasce dessa lei fundamental do funcionamento do desenvolvimento capitalista na periferia. É claro, lá nos Estados Unidos não tem moleza numa negociação, mas os trabalhadores têm instrumentos e a economia tem lastro para aceitar negociações em que, em determinado ciclo econômico, o capital tem que ceder para os trabalhadores. Mas aqui na periferia capitalista, o jogo é duro invariavelmente. Não tem conversa. Ora, quando isso se estabelece, o Rui Mauro Marini criou o seguinte: olha, se isso é assim, aqui nós vamos ter na América Latina não um mercado interno de massa, porque para ter um mercado, nós teríamos que ter não só crescente produtividade com incremento nos salários de maneira correspondente. Precisava ter também uma reforma agrária, que nós nunca tivemos, e nem vamos ter. Dentro do sistema, tanto é que nós vamos ter que mesmo os governos mais avançados, como Lula e Dilma, cancelaram a reforma agrária. Não tem mais reforma, nem se fala mais reforma. Os que são aí, todo animadinho com um governo desse tipo, tem que explicar por que a reforma agrária não avança. Tem que se explicar. Tem que usar 2 moléculas de honestidade intelectual e se deparar com o problema. Precisamente nos governos petistas, a reforma agrária estancou. E o dado do MST é: a presidente Dilma assentou menos gente que o João Batista Figueiredo, o último general da ditadura. Tem que explicar esse fenômeno. Entendeu? Então, como não tem essas 3 condições, não tem mercado interno. Então, o Rui disse: olha, aqui vai ter 2 esferas de consumo, uma esfera alta e uma esfera baixa. Por quê? Porque até os liberais sabem, como a concentração de renda é muito grande, 5% da população controla 55% da riqueza. 5 controla 55% da riqueza. Essa gente tem um poder de consumo gigantesco. No outro lado da pirâmide é uma massa consumindo muito pouco, consumindo tudo. Produtos, bens e serviços, saúde, educação, cultura, etc. Está todo mundo fora. Está todo mundo, quero dizer, porque eu não uso aquela horrorosa expressão católica de inclusão social e os excluídos, isso não tem. Está todo mundo incluído no sistema como proleta. Está todo mundo incluído como um sujeito sem direitos, não está excluído de nada. Tem que acabar com essa conversa mole de que os excluídos, não tem nada excluído. Está todo mundo aqui dentro. Uns no andar de cima e nós no andar de baixo. E os trabalhadores bem no andar de baixo. Então, o que a gente observa é uma parte da população consumindo de maneira ilimitada, aqueles que detêm a maior parte da renda, e, de outro lado, uma massa que consome moderadamente, de maneira muito cautelosa, e pode, por alguns momentos, por algumas circunstâncias, ter uma certa expansão, mas que, invariavelmente, é de tiro curto. Invariavelmente é de tiro curto. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falei do ajuste aqui, eu mostrei as razões do ajuste, as razões contábeis, do balanço de pagamentos, etc. Agora eu estou querendo chamar a atenção para vocês para algo mais profundo, algo invisível. Tem leis de funcionamento do sistema capitalista aqui que estabelecem aquilo. Quando a gente vê como é que funciona o balanço de pagamentos, numa peça, por exemplo, o orçamento da União, etc., a gente tem que observar agora algo que está, chamamos assim, à primeira vista, invisível aos olhos, que é as leis de funcionamento do sistema capitalista. E uma delas é essa, aqui funciona na base da superexploração. Se é assim, a consequência necessária é que não tem mercado interno. E se é assim, não tendo mercado interno, o consumo está restrito de maneira ilimitada para aqueles que detêm o grosso da renda. Bom, nesse contexto, que o mercado interno não é a mola propulsora do desenvolvimento capitalista, quer dizer, não é a acumulação de capital. Vejam, por exemplo, que contraste. Dentro dos Estados Unidos, o grosso da acumulação se dá no país. Os Estados Unidos exportam aí 17%, 18%, 20% de tudo aquilo que produz. O grosso é lá dentro. Vocês podem ver que é um consumo ilimitado, com cartão de crédito estendido, com sistema de dívidas bem estendido e historicamente sustentável. Eles têm
as condições da economia mundial permitem que aquele país funcione assim. A consequência é, o mercado interno aqui dentro nunca pode ser a mola propulsora da acumulação desenfreada. Qual é a alternativa? É que esse país tem que funcionar sempre na base de uma economia exportadora. Então, esse país tem que estar voltado para fora. Então, vocês podem ver a burguesia dizendo, falta infraestrutura, tem que ter os portos, os trens, etc. e tal, tem que montar. Tudo isso que tem que montar, vocês podem ver que tem que montar para a economia vender lá fora. Por quê? Porque aqui dentro não tem poder de compra necessário para bancar esse consumo para a maioria da população. Então, para fora. É uma economia que se desenvolve como uma economia exportadora. Não vai dar para a maior parte da população ser incorporada como cidadão, como consumidor aqui dentro. Só para dar um exemplo. Participei essa semana lá no Centro Tecnológico, no programa da Engenharia Elétrica de pós-graduação de um evento, e participou lá o subsecretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina, e na hora que ele fez a exposição, ele colocou assim, falando lá para a gente de toda parte do mundo que estava lá assistindo, ele colocou lá 206 milhões de consumidores. Isso é uma fraude. 206 milhões de habitantes. Qual é a parte que é efetivamente consumidora? É uma parte muito pequena disso. Bem forçado, 30%, 60 milhões. Uma massa não pode sustentar um padrão de consumo que é exibido como se fosse o padrão de consumo da classe média. Não pode. Para dar um exemplo muito claro, a grande maioria da população não pode ter o padrão de consumo de um professor universitário como eu, que nem estou lá no auge da pirâmide. Não pode, está fora. Mas está completamente fora. É uma diferença gigantesca. A desigualdade, a concentração da renda no Brasil, quer dizer, a superexploração é tal que um professor universitário como eu e meus colegas que estão ali, o que acontece? Nós estamos numa outra situação. Obviamente que aqui ninguém está no nível do Eike Batista, mas nós estamos numa situação completamente fora da maioria do povo que tem um padrão de vida ultra restrito, tudo contadinho, e que não pode entrar nessa sonho de ser uma classe média from United States. Não tem como. Está completamente fora disso. Quem ganha até R$ 2.400 por mês, até 80%, pensa o que gasta em transporte, pensa o que gasta em imposto, pensa o que gasta em saúde, pensa o que gasta em educação. 2 filhos, dançou. Não pode ver o Avaí Figueirense uma vez por mês. Entendeu? Consumo restrito. Então, isso força essa economia a funcionar. E aqui eu estou dizendo, segundo mandamento de uma economia subdesenvolvida. Primeiro, a superexploração. A segunda é que é uma economia que se volta para fora. Então, é uma economia que tem que virar uma economia exportadora. Claro, todas as classes dominantes que dizem que exportar é a glória. O Fernando Henrique dizia, exportar ou morrer. E nós dissemos, desde a crítica da economia política, desde o marxismo, dissemos exportar e morrer. Quanto mais volta-se para fora, mais desenvolve o subdesenvolvimento. Mais ocorre o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Claro, aí tem uma contribuição importantíssima. Entra o capital externo. O capital externo entra e acelera o grau de monopolização da economia. Uma economia como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, etc., é um lento processo de formação do mercado interno e de empresas mais ou menos competitivas durante um tempo, etc. e tal, protegidas de extração nacional, de filiação nacional, e são empresas que, com a força do mercado interno daqueles países e o apoio dos estados metropolitanos, elas vão produzir lá fora e se transformam em multinacionais. Sem o apoio do Estado é impensável fazer isso.
Na América Latina ocorre exatamente o contrário. Os Estados abrem o país para a entrada do capital externo, esse capital externo entra, ele rapidamente monopoliza, a rapidez do processo é a característica fundamental, há uma monopolização muito intensa, e eles começam, então, a administrar monopolicamente os preços, e inibem qualquer possibilidade de que esse ganho de produtividade passe para o chamado consumidor através de um preço baixo. O grande capitalista monopoliza isso, que é uma forma de manter de maneira restrita esse funcionamento do sistema. Lucros elevados e consumo da grande maioria restrito. Essa é a contradição que aparece numa economia subdesenvolvida. Bem, a terceira característica mais importante desse sistema é que esse sistema só funciona, e funciona cada vez melhor, quando transfere riqueza para fora. É aquilo que os marxistas chamaram transferindo valor de maneira permanente. Quando eu dei aqui aquela primeira exposição, eu mostrei, por exemplo, se vocês poderão recordar, como as multinacionais entram aqui para transferir lucros e dividendos para fora. Essa é a primeira razão pela qual a multinacional investe num país. Investe precisamente para retirar. Retirar o quê? Uma riqueza que socialmente foi produzida aqui dentro. Isso, naturalmente, não é nenhuma novidade. A gente discute lá na universidade, nos meus cursos, mostro claramente como nem precisava de Marx. Até um sujeito como Adam Smith sabe muito claramente, na Riqueza das Nações, que é a sua principal obra, como a França enriquecia com Santo Domingo, que era uma colônia francesa, não porque trazia capital, mas precisamente porque tirava capital. E o que a gente vê todo dia na ideologia é que os capitais têm que vir para cá. Ora, o capital vem para cá, vem a primeira parcela, depois começa a produzir riqueza aqui e vai transferindo riqueza de maneira permanente, de tal forma que sai mais do que entra. E se a gente pegar... Essa semana tem um aluno meu que está defendendo lá um trabalho de conclusão de curso, ele mostra claramente, desde 1980, ou a gente pega os dados da CEPAL, a conta de capitais vai mostrando que ela é negativa desde 1980 para cá, pode pegar a sério, mas sai por múltiplas formas. Royalties, rendas, dividendos, lucros, repatriação, por múltiplas formas. A função de uma economia como a nossa, na América Latina, é transferir riqueza da periferia para o centro. Então, já se incorporou uma terceira lei. Uma economia capitalista que só funciona bem na medida em que esse pilar está funcionando, transferindo riqueza para fora. Transferindo riqueza para fora. É o contrário do que aparece. O governante está dizendo o seguinte, o presidente Dilma agora aí, não vendeu o setor, as barragens aí, geradores, as hidrelétricas. Bom, o que os jornalistas independentes, cultos da Rede Globo, estavam dizendo, olha, mas os capitais nacionais não podem comprar. E é claro que não foi feito para eles comprarem. Foi feito para que o capital externo viesse, e o capital externo que veio era da China. Então, acho que dos 17 bilhões, 13 ou quase 14 eram capital externo. Esse capital entra aqui e, logo em seguida, esse capital começa a mandar valor para fora, sob múltiplas formas. Começa a ser rentável e começa a repatriar lucros e dividendos, cobrar por serviços, assessorias, etc., e vai mandando riqueza permanentemente para fora. Equilibra o balanço de pagamento por um minutinho e, logo em seguida, a atividade começa a desequilibrar em favor do resto do mundo, como é a peça contábil. E o país passa a ser necessitado. Então, qual é a regra? A regra é que nós necessitamos de capital externo. Por quê? Porque nós estamos permanentemente mandando capital para fora. Essa conta é negativa sempre. E de 1980 para cá, segundo os dados da CEPAL, para a absoluta maioria dos países latino-americanos, às vezes de maneira mais intensa ou menos, ela é sempre negativa. Quer dizer, os nossos países mais mandam para fora do que recebem, todo santo ano. Quer dizer, uma economia periférica vive de transferir riqueza para fora. Se isso é assim, e se a teoria marxista da dependência, então, está correta, funciona na base da superexploração, não pode desenvolver mercado interno, tem que se voltar para valorizar o capital sempre fora,
e funciona transferindo valor, a conclusão nossa é uma só. Não é possível alterar qualitativamente as condições de vida da massa trabalhadora, da classe trabalhadora, inclusive dos setores médios, sem uma ruptura com o sistema. Não pode haver. Daí que eu quero dizer, a minha crítica ao governo do presidente Lula e da presidente Dilma, como do Fernando Henrique, por outro lado, não é que eu estou desiludido e eu acho que o Lula é um traidor, não tem a ver nada com isso. Nada, e que o Fernando Henrique é um entreguista, não tem nada a ver com isso. É que, dentro do sistema, não haverá mudança sem uma ruptura com o sistema. Por isso que eu disse aqui já na primeira aula, e repito hoje, tem que ser pensada a Revolução Brasileira.